seus filhos no inferno. Não é assim que funciona, não. Isso é uma regra. Jesus desceu para que eu possa subir. E para que eu possa subir, eu tenho que me adequar àquilo que Ele exige de mim. Que abandone o pecado, que abandone o mundo, que reconheçamos que somos dependentes, não só que precisamos dele, mas que dependemos dele para chegar na eternidade. Amém? E algumas coisas precisam ser feitas por nós, não é anjo que vai fazer. Eu preciso olhar para dentro de mim e constatar o quão pecador eu sou e o quão dependente eu sou dessa graça. E eu preciso dessa graça, eu preciso de Deus, me dá essa graça, porque sem ela eu estou desgraçado, eu estou perdido, eu estou sem saída. Você sabe por que muita gente diz que tem medo de morrer? Porque não sabe para onde vai. Pastor, e a gente pode ser onde vai? Claro. Se eu não soubesse, eu não estava aqui, eu perdi meu tempo seguindo Jesus. Para quê? Estou seguindo Jesus. Quando você vai, não sei. Que evangelho é esse? Que você está seguindo o Salvador e não sabe para onde vai? E de vez em quando eu estou pregando, eu costumo lembrar de uma música que Leandro Leonardo cantava e dizer: eu não sei para onde vou, pode até não dar em nada. Só quem canta isso, ele não sabe nem para onde vai, não tem a graça, irmão. Mas para quem tem a graça, eu canto assim: eu já sei para onde vou, minha vida está guardada. Com Jesus no coração, eu me perco nessa estrada. Não tem como se perder nessa estrada, porque Cristo está na frente. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. Paulo está aqui mostrando para os irmãos de Filipenses, certo? Que seguir a Cristo é algo diferente de qualquer outra coisa que você faça nessa vida. Você já pode ter aprontado muita coisa na sua vida, vivido tantas experiências, mas seguir Jesus é diferente de qualquer coisa que você já sentiu, já praticou, ou que vai sentir, vai praticar. Nada que você fizer nesse mundo, tá? Por mais excelente que seja, vai produzir dentro de você o que a graça pode produzir. Diga-se de passagem, um dos homens que eu gosto de citar na Bíblia sobre esse é Paulo. Um homem que aparentemente era um homem realizado, membro do Sinédrio Romano, poliglota, falava em torno de 5 línguas diferentes, né? E é tudo que um ser humano precisa para ser feliz. Mas quando Paulo encontra Jesus, sabe qual é a constatação dele? Ele diz assim: Senhor, tudo que eu adquiri até hoje de conhecimento, de filosofia, porque ele estudou muito. Paulo foi educado aos pés de um professor chamado Gamaliel, que não era todo mundo que chegava aos pés de um professor desse, era só quem tinha condições. E Paulo foi educado. Paulo não apenas decorou a lei, ele aprendeu a interpretar a lei, porque um judeu comum ele decorava a lei, mas aquele que tinha condição de estudava, se aprofundava, ele aprendia exatamente a explicar a lei ponto por ponto. E Paulo era essa pessoa, mas ele disse assim: eu considero tudo isso como refúgio, como esterco diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. E aí Paulo vai dizer assim: Cristo em mim, Cristo em nós é a esperança da glória. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Todas essas constatações Paulo passa a ter depois que ele teve um encontro com Jesus. Enquanto o ser humano, irmãos, não encontra com Cristo, eu estou falando do Cristo ressurreto, do Cristo que morreu, ressuscitou, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai e vai voltar para nos buscar. Esse aí faz diferença. Aí tem outro, irmão. Bom, não é que tenha outro, é que ele é apresentado de outra forma. Só tem um. O próprio Jesus, no sermão que ele deu, ele falou assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Como é que as Escrituras dizem que eu tenho que crer em Jesus, irmão? Como único Senhor, como único mediador, como único Salvador. Tá? Quem está sentado ali de Deus Pai é Jesus. Quem é o mediador entre Deus e os homens é Jesus. Então tem que crer em Jesus como diz as Escrituras. E aí eu quero fechar essa mensagem breve dizendo para você que participar da ceia do Senhor é compreender, é fazer a leitura dessas coisas e entender a dimensão dessa graça, de que você não tem sequer o direito de pensar em voltar atrás. Pensar em voltar atrás. Não existe cristão com prazo de validade.
Deus não contratou você para passar um tempo na presença dele. Ele comprou você com o sangue de Jesus. Amém? Portanto, não pense que aí fora tem alguma coisa que supere a graça que você recebeu. Não tem. Tudo passa. Hoje foi um dia de euforia, de correria, né? Lá eu moro na margem da pista, lá eu nunca vi tanta moto quanto uma massa, uma loucura, né? E a minha esposa dizia assim: rapaz, tem cuidado que for para a rua agora. Eu já não dei ligeiro nenhum. E saí um pouco lá em cima da hora, né? Quando eu entrei na pista, passei por um monte de gente, uma loucura do mundo.